Muito bem, pessoal, professor Felipe Bort na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então vamos nessa, né? Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma, tá certo? Então, o curso é formado basicamente por resoluções de questões que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, para quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Então é isso, bons estudos e boa sorte. Então vejamos essa questão que diz o seguinte, pessoal. Ao aumentar sua produção de 100 para 110 unidades mensais, o custo total médio de certa empresa aumentou de R$ 50 a unidade para R$ 105 a unidade. Deduz-se que na posição inicial, ou A, e aí a gente tem as alternativas, né, pessoal? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos esclarecer aqui algumas coisas, né? Conceito de custo total médio, pessoal. Pessoal, a gente calcula o custo total médio basicamente dividindo o custo total pela quantidade, tá? Então, bem tranquilo, certo? E tem também aqui um conceito, né, interessante também, é o de custo marginal, né, pessoal? Que é basicamente quanto aumenta o custo decorrente do aumento de uma unidade a mais produzida, né? É o conceito aí de custo marginal. Então perceba aqui, pessoal, que a gente tem duas situações. Vamos chamar da situação T1 e a gente tem uma outra situação T2, tá? Então olha só, no T1 a gente tem a produção de 100 unidades, tá? E o custo R$ 100 a unidade. Então em C1 o custo total vai ser o quê? São 100 unidades, cada unidade custando R$ 100, então vai ser 100 vezes 100, que dá 10 mil. Isso é o custo total, ok? E o custo unitário, o custo por unidade, vai ser 100 a unidade, ok? Beleza, isso no tempo primeiro. E aí acontece alguma coisa, né? Que é o quê? Que é o aumento do custo da produção, né? De 100 unidades para 110 unidades, certo? Então no tempo 2, T2, a gente vai ter que o custo total vai ser o quê? Vai ser 110 unidades, né? Que é a nova produção. Vezes o quê? Vezes o novo custo, né? Que é R$ 5 por unidade. Então, o custo total do tempo T2 vai ser 110 vezes 105. Portanto, o custo total vai ser igual a 110 vezes 105, vai dar 11.550. Então, esse é o valor do custo total no tempo T2. Ok, pessoal? E aqui, né, o custo, no tempo T2, o custo por unidade é R$ 105 por unidade. Bom, então, beleza, né? Tendo essas informações em vista, vamos lá. Então, a letra A está falando que o custo marginal, antes de aumentar a produção, era menor que o custo total médio de R$ 100. Pessoal, olha só. Então, essa afirmativa, né, de que o custo marginal era menor que o custo total médio antes de aumentar a produção, ela não pode ser confirmada, porque simplesmente a questão não fornece informações suficientes para a gente afirmar isso, né? A única coisa que a gente sabe é que esse aumento da produção de 100 para 110 unidades aumenta o custo total médio, né, que aumentou aí de 100 para 105 reais a unidade, e isso indica aí que o custo marginal entre as unidades 101 e 110, né, ele foi maior que o custo médio inicial, ok? Por isso que, como o custo marginal nesse período aqui de 101 a 110 unidades, ele é maior que o custo total médio inicial, ele faz aumentar o custo total médio no tempo T2 aqui, né? Só que a gente não pode afirmar, pessoal, que o custo marginal, antes de aumentar a produção, era menor que o custo total médio de R$ 100, né?
Lembrando, né, que o custo marginal aí seria basicamente o custo a mais por você produzir uma unidade, tá? Não seria correto a gente pegar essa variação do custo aqui e dividir pela variação da produção, porque aí você não ia ter o custo marginal, né? Porque o custo marginal ele poderia variar, ele não vai ser necessariamente constante, né? Enfim, não tem informações para afirmar aqui o que é dito aqui na letra A, então a gente descarta ela. A letra B está falando que o custo total mensal, após o aumento da produção, passou a ser 11.550. Pessoal, foi justamente o que a gente calculou aqui, ó, no T2, que é o período após o aumento da produção, o custo total passou a ser 11.550, né? E é justamente esse o nosso gabarito, letra B. Questão tranquila. Vamos analisar aqui as demais para a gente entender o que tem de errado nelas. A letra C diz que o custo fixo da empresa, antes de aumentar a produção inicial, era nulo. Pessoal, o custo fixo é basicamente a parte do custo que ele não varia em função do nível de produção, né? Como, por exemplo, o aluguel ou salários fixos, tá certo? E se o custo fixo fosse nulo, pessoal, todo o custo seria variável, né? Enfim, então o custo total médio ele não deveria aumentar tanto quanto ele não ia aumentar tanto quanto o aumento da produção, né? Porque o custo variável ele depende aí da quantidade de unidades produzidas. E no enunciado, pessoal, não tem nenhuma informação aqui que justifique a gente afirmar que o custo fixo antes de aumentar a produção era nulo, né, pessoal? Então, não, né? Não descarta que essa letra C, porque ela não faz muito sentido, tá? A letra D diz que o custo marginal da empresa é constante. Pessoal, como a gente explicou, o conceito de custo marginal é basicamente o custo, né? O aumento do custo decorrente do aumento da produção de uma unidade a mais de determinado produto, ok? E se o produto marginal fosse constante, pessoal, o custo total médio ele não teria aumentado aí, tá? Para esse nível. E aumentou, né? Aumentou aí de 100 para 105, né? Então, enfim, não há nada aqui que a gente possa deduzir que ele seja constante, tá? Enfim. Portanto, a gente descarta isso aqui. A letra D também. E a letra E diz que a empresa se encontrava inicialmente em uma faixa de produção com economias de escala. Pessoal, economias de escala ocorre basicamente quando o custo médio ele diminui à medida em que a produção aumenta, né? Só que a questão informa que o custo total médio aumentou ao aumentar a produção, né? Passando aí de R$100 para 105, né? E isso é um indicativo, na verdade, em vez de economias de escala, de deseconomias de escala, tá? Que é o contrário, que é o quê? À medida em que você aumenta a produção, aumenta o custo total médio, né? Isso é uma característica das deseconomias de escala e não das economias de escala. Por isso a gente descarta aqui a letra I. Ou seja, pessoal, única resposta correta, letra B, né? Letra B, o custo total mensal após o aumento da produção passou a ser, de fato, R$11.550, tá certo? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Então é isso, continue firme nos estudos e boa sorte.